Diz aqui Zacarias 13 a quem se refere. Porque fala que traspassarão um profeta? Bem, é um capítulo, mas ou seja, a que se refere. Então vou ver apenas o contexto dos versos. Diz: acontecerá naquele tempo, verso 4, que todos os profetas se envergonharão de sua visão quando profetizarem. Nunca mais vestirão um manto peludo para mentir. Alguns se vestiram de X maneira, como manto peludo, ou de cilício, ou de roupas ásperas, pensando que a aparência significa algo. E veja como diz a escritura aqui que os profetas não se vestirão como profetas no fim dos tempos, como faziam os profetas no passado, como os dois testemunhas não vão se vestir como as pessoas esperam. Embora Apocalipse 11 diz que se vestem de roupas ásperas, a escritura não é algo literal ou físico. Embora a roupa possa se referir ao fato de que não se vestirão como roupas suaves ou caras, como fazem a maioria dos setores hoje em dia, ou sacerdotes, também se refere a algo além na pregação que fazem seus corpos e outras coisas. Mas bem, diz que cada um dirá: não sou profeta, sou lavrador, sou da terra. Cada um dirá, como qualquer pessoa que seja profeta vai negar ser profeta. Os verdadeiros profetas não dizem ser profetas, os falsos isso sim clamam ser profetas e pedem que os chamem de profetas. Então cada um dirá: não sou profeta, sou lavrador, sou da terra. Mas aqui também estava preparando uma profecia ou uma revelação da primeira e da segunda manifestação, já que o primeiro veio como Messias para morrer no madeiro, sendo crucificado, sendo atravessado suas mãos e seus pés, como disse o Salmo 2. O último vem como o profeta, como Moisés. Em Zacarias 4 fala dos dois testemunhas. Em Zacarias vemos a Zorobabel e a Yahushua como representação do último e do primeiro no que diz respeito aos nomes, também como representação dos dois testemunhas. Aqui começa a falar do profeta e diz: não sou profeta, sou lavrador, sou da terra. No sentido de Yahushua, ele fez a terra. Ele veio como o semeador, o último vem como o que colhe. Diz depois: pois estive no campo desde minha juventude, também com o Ishua, conhecido como Eliseu. Eliseu foi chamado por Elias. Elias aparece como o profeta dos profetas e Yahvé o manda a colocar Eliseu em seu lugar. Eliseu trabalhava a terra, nunca havia sido profeta. Seus antepassados não eram profetas. Então Yahvé o pegou trabalhando a terra porque tinha um pensamento diferente, tinha a atitude necessária e estava disposto ao que tinha que fazer. Então Yahvé o chama e ele deixa todo o seu trabalho para se tornar profeta. Elias representa o primeiro, Eliseu representa o último. Por isso, com o nome Elias e Eliseu, obtemos Yeshua, porque o Messias, primeiro e último, é representado por Elias e Eliseu. Curiosamente, Yeshua disse Eli, Eli, lama sabactânica, e Eli, como em Elias, Elishua. De fato, a gente pensava que estava chamando Elias quando ele disse isso, que estava chamando o poderoso. Então, o fato de que aqui Zacarias diz isso é como uma alusão a Eliseu. E Eliseu é uma representação da segunda manifestação. O último que não nasceria como um profeta, sendo o profeta como Moisés, que não o educariam dessa maneira, ou nasceria com um X-dom ou o que fosse, mas viria de outra maneira e já o utilizaria para colher a terra, como aqui o lavrador da terra diz, pois estive no campo desde minha juventude. E se alguém lhe pergunta que feridas são essas em suas mãos, ele responderá: as recebi na casa de meus amigos. A escritura diz: João 1 veio, mas os seus não o receberam. Então está fazendo alusão ao último que virá como profeta. Não vai se dizer profeta, mas será a segunda manifestação de Yahvé na terra. E se alguém pudesse reconhecê-lo como tal, lhe perguntaria. E a resposta que menciona aqui Zacarias está fazendo alusão ao que disse João 1: aos seus veio, mas os seus não o receberam. Veio a seus amigos como Yosef quando foi buscar seus irmãos e eles o quiseram. O jogaram em um buraco por 3 dias e depois o venderam como escravo. Assim como Yehudá vendeu como escravo a Yahushua por 30 peças, o valor de um escravo, e o mataram estando na tumba 3 dias. Então veio a seus amigos e atravessaram suas mãos, como o Salmo 22 profetizou, por isso essas feridas. Então vem como profeta e lhes perguntam pelas feridas que parecem indicar que é algo que é profeta, mas ele, em vez de dar uma resposta clara, dá uma resposta verdadeira, mas com cuidado para não prejudicar, por assim dizer, a relação que havia com aquele povo como amigo. Ao dizer: as recebi na casa dos meus amigos, o que parece ser ilógico, como pode ser ferido por seus amigos. E assim de ilógico foi que Yahvé viesse a esta terra como o Messias Salvador, e aqueles que seriam seu povo decidiram matá-lo, ferindo suas mãos, atravessando suas mãos.